Nós vamos abrir a Bíblia, primeiro livro de Crônicas, seu capítulo de número 3. Estaremos lendo do verso 1 até o verso de número 9. Primeiro livro de Crônicas, no seu capítulo de número 3, estaremos lendo dos versos 1 até o verso de número 9. Estes foram os filhos de Davi, que lhes nasceram em Hebrom, o primogênito, Aminon, de Ainoã, a Jezreelita, o segundo, Daniel de Abigail, a Carmelita, o terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur, o quarto, Adonias, filho de Agite, o quinto, Cefatias, de Abital, o sexto, Idreão, de Eglá, sua mulher. 6 filhos lhe nasceram em Hebrom, porque ali reinou 7 anos e 6 meses. E 33 anos ele reinou em Jerusalém. Estes lhes nasceram em Jerusalém: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Estes 4 lhes nasceram de Betseba, filha de Amiel. Nasceram-lhe mais Ibar, Elisama, Elifelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Elíada e Elifelete. 9 ao todo. Todos estes foram filhos de Davi, além dos filhos das concubinas e Tamar, irmã deles. Deus nos abençoe com a sua palavra. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo dias bem difíceis. E eu penso que a igreja ela tem sido afetada com as dificuldades que o mundo, que a geração tem enfrentado. E algumas coisas nos preocupam, porque como uma maneira estratégica e de marketing, a igreja ela tem criado algumas ferramentas para chamar as pessoas de fora para dentro. E eu digo a Igreja de Cristo, tem criado algumas coisas assim, muito parecidas com o mundo. E quando, na verdade, eu penso que o mundo que deve copiar-nos, e não nós copiarmos o mundo no sentido de que as pessoas também sejam incluídas ou façam parte da igreja. Por exemplo, hoje a gente vê uma teologia muito flexível, onde as palavras, em muitos momentos, têm sido de autoestima, né? Para que a gente possa trazer alento para o coração das pessoas, não que eu negue esse lugar também. A igreja tem sido um lugar, por exemplo, de terapia do amor, onde as pessoas possam encontrar o seu amor, onde as pessoas possam encontrar prosperidade. Enfim, esses são alguns exemplos. E, estrategicamente, algumas igrejas, pensando numa realidade jovial, elas estão criando a igreja igual boate. Né? Você já viu igreja igual boate? Toda preta, luzes e os louvores são shows. E isso tem sido uma estratégia que eu não considero saudável, porque nunca nas Escrituras
olhando para a história da igreja e do cristianismo, nós nos adequamos a essas coisas, no sentido de atrairmos a eles. Eles que eram atraídos pela igreja, pela vida santa, pela postura da igreja. Pensar em paternidade é pensar sobre a instituição da família. E aí nós caminhamos para a ameaça do fim da humanidade. Nós estamos caminhando para a possibilidade do fim da humanidade, porque se não existe mais casamento de homem e mulher, não tem filho. Não tem como, então é o fim da geração, é o fim da humanidade. Então a gente tem hoje casamentos de homem com homem e de mulher com mulher. É fim da humanidade. Não tem como procriar. Não tem como dar continuidade. Todos nós que estamos aqui viemos de uma relação de um homem e de uma mulher. Todos nós viemos. Por mais que a gente crie e tente criar meios, não, eu posso ser pai, eu posso ser mãe e eu vou adotar. Ok. Mas você vai adotar alguém, mas alguém que foi gerado de um pai e de uma mãe, mesmo que esse pai e essa mãe tenham até abandonado. E aí, queridos irmãos, a gente precisa sempre olhar para as Escrituras, para a palavra de Deus. E a origem da humanidade começa na relação de um homem, Adão, e uma mulher, Eva, e assim dá início à humanidade. Essa é a história da humanidade. Queiram aceitarem ou não, queiram discordar ou não, essa é a história. A história bíblica e a história da raça humana. E nós estamos falando, acho que a gente, quando chegar em maio, vai ter que falar sobre maternidade também. Nós estamos falando aqui, irmãos, sobre a realidade de um pai. E aqui a gente está falando, olhando para esse texto de... Quem é o pai aqui? Davi. Davi é o pai de todos esses filhos. Quem contou? Quantos filhos? 9 não. Mas Tamar 20. Né? Não é isso? Então, oi? Então aqui, nós temos o quê? 20 filhos de Davi. E aí, olhando para o texto também, meus amados irmãos, nós vemos a realidade aqui em Davi, 8 mulheres, 8 esposas que Davi teve. A história de Davi, queridos irmãos, ela não deixa de ser uma história fascinante. Ela não deixa de ser a história de um grande homem de Deus, de um guerreiro, de um herói da fé, de o maior rei da história de Israel, um servo de Deus, um homem que enfrentou grandes batalhas. Mas essa é a palavra que eu gostaria de destacar nessa noite. Davi, um pai ausente. Davi teve a sua família, seus filhos, e aí a gente precisa pensar o que Davi fez pelos seus filhos. Qual foi o papel que esse homem exerceu? E aí nós temos um problema aqui, olhando para a história deste homem, que é o problema da paternidade. Também é importante considerar que, com todas essas falhas, nós não podemos negar que Davi, ele foi um homem de Deus. Tanto é que a Bíblia fala que Davi, ele foi o homem segundo o coração
de Deus. Então, pensarmos sobre a nossa realidade no que diz respeito à nossa paternidade, e que se em algum momento nós identificarmos em nós as nossas falhas, os nossos erros, os nossos equívocos que nós tenhamos cometido, isso em nada tira de nós a qualidade de homens de Deus, ou pensar na maternidade de mulheres de Deus. Porque a Bíblia fala que Davi, ele foi o homem segundo o coração de Deus. Mas como ser humano, Davi, ele foi um homem faltoso. E a sua falta está ligado exatamente à sua paternidade. O sentimento aqui desses 20 filhos de Davi é a orfandade. O que é esse sentimento de orfandade? É alguém que se sente abandonado. O órfão é aquele que não tem ninguém que lute por ele. Geralmente, isso vai acontecer numa família disfuncional, ou seja, uma família que gera ou que proporciona vários transtornos, vários problemas. E aí, meus irmãos, a gente vai mencionar isso, e a questão não é nós olharmos para a família de um e de outro, porque todas as nossas famílias, elas são disfuncionais. Eu, por exemplo, fui afetado por uma questão que aconteceu desde o meu nascimento, que foi posterior a ele. 2 anos depois, eu perdi a minha mãe. Isso trouxe para mim alguns problemas? Trouxe porque foi a dificuldade, a ausência materna, né? E, então, isso também influenciou muito em mim. Então, quando a gente fala de família disfuncional, nós estamos falando das nossas famílias. Então, assim, não se sinta acusado de dizer, puxa, a minha família é assim, de todos nós. Todas as nossas famílias, elas têm problemas, elas têm dificuldades. Davi foi o homem segundo o coração de Deus, e é uma família que tem problemas. Mas ter problemas não nos isenta de responsabilidade de corrigirmos eles, de vivermos uma vida melhor. Por isso, o tema deste mês é pensar exatamente sobre o lugar do pai, sobre a paternidade e a importância dela. Uma família disfuncional, ela traz alguns problemas, divórcios, carências afetivas, filhos revoltados, perversão sexual, homossexualismo. Isso, então, mais uma vez, eu não estou aqui no lugar de acusar a família de irmão A ou B, porque todos nós temos um ou outro, alguma fragilidade em nossas famílias aqui. Todos nós temos. E aqui nós temos, eu acho que essa água está é de hoje, né? Está geladinha, foi de hoje. Então eu botei a mão, eu já ia falar que é de domingo, que o Márcio não bebeu, não. É de hoje que está geladinha, vou beber. Foi tu que botou, ele? Não. Hã? Elias. Muito obrigado, Elias. Deus abençoe. Tomar um pouquinho aqui, tá? Uma partezinha. A gente respira. Fiquei sabendo que aqui teve pico de luz, né? Domingo. Jurandir também, 3 ou 4, brincando um pouquinho aqui para a gente entrar em Davi, na história de Davi um pouquinho. Estava pregando lá em Vila Jurandir, e daqui a pouco, pum, acabou a luz. Aí eu falei, vou descer. Quando eu desço, volta a luz, eu subo. Falta a luz, eu desço. Falei, gente, agora eu vou ficar aqui, que está indo e voltando, eu vou ficar, e enfim, acho que aqui também foi a mesma coisa. O Márcio falou que teve que em algum momento quase que desceu também, mas foi bênção lá, como eu sei que também foi bênção aqui. Irmãos, vamos lá, voltando aqui, Davi foi um pai ausente. Um pai ausente. O problema de Davi não estava no trabalho.
O problema de Davi estava dentro da casa dele. Davi, ele não era um pai atuante com os seus filhos. Davi estava extremamente ocupado demais com o reino para dar atenção para a sua família. Davi tinha sucesso no trabalho, mas fracasso na família. O maior Golias de Davi não estava no campo de batalha. O maior Golias de Davi estava dentro da casa dele. Davi, ele era um homem ativo no trabalho, mas passivo em casa. Davi teve êxito em todos os lugares, menos em sua casa. Vamos, irmãos, olhar para a história deste homem rapidamente e percebermos pontos da família de Davi, do transtorno, da dor e do sofrimento que envolveu a esses filhos. Como pode um homem estar bem lá fora e mal dentro de casa? A grande verdade é que quando a gente só está bem do lado de fora, isso demonstra plenamente uma vida mascarada. Conforme nós olhamos aqui para o texto que nós lemos, Davi teve 20 filhos e 8 esposas. Irmãos, vamos olhar aqui alguns textos que eu queria que você avaliasse comigo aqui e visse alguns problemas na história deste homem. Davi vou contar a história de 2 filhos dele, um casal de filhos. Um se chamava Aminon e a filha se chamava Tamar. E aí, o que acontece? Diz a história, está lá em 2 Samuel capítulo 13, se vocês quiserem colocar aqui, para a gente dar uma passada. Eu sei que o tempo é precioso e ele está contra mim, mas está tudo bem. Então, este homem, Aminon, diz o texto, ele fica apaixonado pela sua própria irmã, chamada Tamar. Diz o texto que ele ficou angustiado, verso 2, a ponto de adoecer, vendo a sua irmã, ele se apaixona por ela, e vai dizer que ele está louco pela sua própria irmã. E estrategicamente, diz o verso de número 5, que a estratégia dele é se fazer doente, e ele cria essa estratégia, essa maneira, para que ele, se fazendo doente, a sua própria irmã o pudesse visitá-lo, o pudesse servi-lo, preparar-se para ele, diz o verso de número 6, 2 bolos, né? E aí, ele estrategicamente faz com que a sua irmã prepare essa refeição. Vai dizer o texto, no verso de número 9, que ele manda todos embora, para que saíssem da presença dele e dela, e apenas ela entrasse no quarto e servisse a ele o alimento. E o que acontece, queridos irmãos, está no verso de número 11, quando ela oferecia os bolos para que ele comesse, Aminon agarrou-a e lhe disse: venha, deite-se comigo, minha irmã. E aí, verso 12 vai falar sobre o questionamento dela, que ela vai dizer sobre isso, e o texto vai dizer que, no verso 14, mas Aminon não quis dar ouvidos a que Tamar dizia, pelo contrário, sendo mais forte do que ela, forçou-a e teve relações com ela.
Queridos irmãos, esses são os filhos de Davi, Aminon e Tamar. Este filho, ele estupra a sua própria irmã, a violenta. E agora, essa jovem, Absalão, diz o texto, porque ela começa a vivenciar a dor, o sofrimento de uma violência, diz o texto que Absalão, ao saber que a sua irmã tinha sido violentada também pelo seu irmão, ele diz o seguinte para Tamar: cale-se, ele é o seu irmão. Queridos irmãos, há histórias muito contextualizadas nessa vida de pessoas que têm sido violentadas pelos irmãos e muitas vezes se dizem exatamente como Absalão disse: não fala para ninguém, guarda para você, porque ele é seu irmão. Eu tenho uma notícia ruim para você. Tem muitas pessoas dentro da igreja que viveram essa história de violência. E aí, meus amados irmãos, esta mulher, esta moça chamada Tamar, agora vai dizer o verso de número 20, que ela ficou desolada. Sabe, o que aconteceu com Tamar, irmãos, foi pior do que morte. Essa mulher carregou esse trauma por toda a vida dela, de violência, de estupro, cometido pelo seu próprio irmão. Nada é tão ruim que não possa piorar. Diz a palavra de Deus que Absalão, quem é Absalão? Acompanhe comigo. Absalão é irmão de Aminon. Diz o texto que Absalão odiava Aminon. Vai dizer o verso 23, irmãos, há muita informação, eu estou correndo aqui porque eu quero chegar nos pontos, mas eu queria que a gente pensasse aqui no texto, vou correr rapidamente. Passado 2 anos, diz o verso 23, Absalão tosqueava as suas ovelhas em Baal-Azor, perto de Efraim. Então está dizendo aqui que ele está tosqueando as suas ovelhas. Vou pular para ser rápido. Diz o verso 28, Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: fiquem quietos, quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, e eu der uma ordem para matá-lo, então matem-no. Eu não vou poder me ater a detalhes do texto. O que acontece? Os servos, os moços de Absalão, por ordem do irmão de Aminon, mata o seu irmão. Essa é a família de Davi. Essa é a história da família de Davi. E aí, queridos irmãos, para a gente chegar mais, e outra coisa, sabe quem foi esse Absalão? Esse Absalão foi aquele filho de Davi que tentou tirar a vida do seu próprio pai, por vezes tentando destronar o seu próprio pai. Só que acontece mais à frente uma outra tragédia. Lá no 2 Samuel capítulo 18, diz o texto que Davi tem uma batalha e ele vai dividir o povo sob a liderança, o comando de 3 homens. Verso 2 do capítulo 18 de 2 Samuel. Joabe, Abisai e Itai. É Itai, isso mesmo. E aí, o que acontece aqui? Esses 3 homens, eles são aqueles que, divididos o povo em lideranças, que são esses 3 personagens, Joabe, Abisai e Itai,
eles saem para uma batalha. E aí, eles vencem essa batalha. Eu queria que depois você lesse esse texto. E esse capítulo relata muito bem a respeito disso, né? Seguindo o texto, vai dizer lá, primeiro, no verso, correr é difícil, né? A gente volta, vai, fica igual quando a gente prega, desce, sobe. Aí, então, verso 9 vai dizer, Absalão, montado em sua mula, encontrou-se com os homens de Davi. Quando a mula passou debaixo dos ramos de um grande carvalho, a cabeça de Absalão ficou presa nos ramos. Então, a cabeça de Absalão ficou presa nos ramos. Ele ficou pendurado entre o céu e a terra, diz o texto. E aí, vai dizer aqui o texto que há uma ordem aqui de Joabe para que tirasse a vida de Absalão. E esses homens que receberam essa ordem de Joabe, eles falaram, não, nem por 10 moedas de prata e um cinto a gente vai fazer isso, diz o verso de número 11. E então, verso de número 14, vai dizer, então Joabe disse o seguinte, não vou perder mais tempo com você. Joabe pegou 3 dardos e com ele transpassou o coração de Absalão. E aí, para piorar, ele ainda continua vivo e vai dizer que para execução final, diz o verso de número 15, 10 jovens que levavam as armas de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. E aí a gente tem a história de 2 personagens aqui, seguindo o texto. Um era um etíope, um era um homem chamado Aimaas, e o outro era um etíope, né? Me parece aqui, olhando para o texto rapidamente, que o primeiro personagem, Aimaas, só fala da vitória. Falou, olha, nós vencemos a batalha e está tudo bem. E ele pergunta, e o meu filho Absalão? Ele falou, olha, eu não sei, eu sei que alguma coisa, houve um alvoroço ali, alguma coisa, mas eu não sei detalhe. E o etíope vai dizer o seguinte, está aqui no verso 31. Então o etíope chegou e disse, boas notícias para o rei, meu senhor. Hoje o Senhor Deus livrou o rei das mãos de todos que se levantaram contra ele. Eu estou em 2 Samuel 18, isso. Verso 32. Então o rei perguntou ao etíope, vai bem o jovem Absalão? É Davi que está perguntando. O etíope respondeu, aquilo que aconteceu com aquele jovem aconteça com os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ele. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, olha, aquilo que aconteceu com ele, com aquele jovem, meu senhor, aconteça com todos os seus inimigos. Então, Davi entendeu que Absalão tinha sido morto. E diz o texto que, então o rei profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima do seu portão e chorou, e andando dizia, meu filho Absalão, quem me dera que eu estivesse morrido em seu lugar, Absalão, meu filho. Queridos irmãos, eu estou aqui tentando, resumidamente, em breves palavras, falar sobre essa realidade de Davi. Um pai ausente, você entendeu? Problemas com o filho que se relaciona com a sua própria irmã, e depois este filho é morto por um outro irmão, e depois esse outro irmão também é morto numa batalha, num conflito. Olha, queridos irmãos, que história terrível, vivenciada por este homem, tão somente por causa de um pai ausente. Existe uma lacuna quanto à família. Davi foi o maior rei da história de Israel, mas foi um homem ausente acerca da criação dos seus filhos. Davi escreveu vários salmos, em nenhum deles ele menciona um de seus filhos.
em nenhum deles. Ele teve várias esposas, e nos seus salmos não existe um soneto, não existe um cântico mencionando qualquer uma delas. Davi estava ocupado demais para ter tempo para sua família. A ausência de Davi lhe custou um alto preço. Conforme nós mencionamos, irmãos, ele não viu coisas que estavam debaixo do seu próprio nariz, conforme nós observamos nesses exemplos e nessas histórias que nós contamos a respeito da negligência que Davi teve com a sua família. Interessante, né? Imagine, eu estou pensando aqui os transtornos mentais que Tamar deve ter guardado pelo resto da sua vida. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Ele foi o homem segundo o coração de Deus, mas nunca conseguiu ter o coração dos filhos. Davi liderava uma nação, mas ele não conseguiu liderar o seu lar. Davi derrubou Golias, mas não derrubou o gigante dentro da sua própria casa. Davi, agora, ele quer morrer. Ele quer morrer por causa da morte do seu filho Absalão, mas ele nunca viveu por ele, nunca viveu pelo seu filho Absalão. Davi gritou fora do tempo, ou seja, Davi gritou pelo seu filho quando ele não podia ouvir mais. Qual é o resumo de toda essa história, queridos irmãos? Nós, pais, precisamos ser presentes. E aí eu quero ressaltar um outro ponto. E eu estou terminando a minha fala. Olha, eu estou sendo fiel hoje no horário. Tem gente que está confundindo tudo. Eu tenho que dar atenção para a minha família, para os meus filhos, e pensa que a atenção para a família e para os filhos é ir com eles para a praia. Dia que tinha que estar na igreja, vai para a praia com o filho. Dia que tem que estar com o filho ensinando a palavra de Deus, vai para o shopping. Momentos que tem que ensinar a palavra de Deus, ensinar nos caminhos do Senhor, começa a agradar o filho e pensando que é isso que a gente está exercendo a nossa paternidade. A palavra de Deus diz, ensina a criança no caminho em que deve andar, e enquanto for velho, não se desviará dele. Irmãos, tem gente que está entendendo errado. Quando a gente diz que sim, a família ela vem antes da igreja, ok, mas você precisa ser igreja na sua casa, você precisa lá, enquanto não estiver na igreja, ensinar a palavra de Deus, ensinar os caminhos do Senhor, porque, queridos irmãos, conforme eu falei lá no início, não adianta a gente querer se adequar com as questões do mundo. Eu vou agradar meu filho, eu não vou contrariar ele, eu vou fazer a vontade dele. Eles têm que olhar para mim e para você, pai, e ver em você exemplo de homem de Deus, que está envolvido com as coisas de Deus, envolvido com o teu filho, dando tempo e atenção para ele, para que ele seja um bom filho, para que ele seja também um homem de Deus, que ela seja uma mulher de Deus. A gente precisa
ser presente. A gente precisa amar mais, abraçar mais, se importar mais, perdoar mais. A gente precisa ter tempo com os nossos filhos. E aproveite esse tempo para falar de Deus, para falar do amor de Deus. Você não pode perder o seu filho para a vida, mas você não pode perder o seu filho para o diabo. Seja um pai presente. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé. Bom, mãe presente também, né? Quando chegar lá no contexto, agora vocês têm uma dívida de também falar sobre maternidade. A gente tem que falar esses temas, irmãos, porque lá fora eles estão querendo destruir as nossas famílias. Eles estão querendo destruir a igreja. E a gente tem que lutar pela nossa família, lutar pelo nosso lar. E não é a gente que vai se igualar a eles, a gente aceitar as questões do mundo, não. É eles que vão olhar para a gente e vão querer seguir os nossos exemplos. Amém? Deus nos abençoe. Deus amado, a gente sabe que os dias têm sido bem difíceis, que a igreja de Cristo, ela não tem sido perseguida com guerras humanas, não é com armas humanas. É pior do que isso. É uma guerra moral, psicológica. É uma estratégia que o inimigo usa, que é se infiltrar para destruir. Senhor, levanta a tua igreja, fortalece as nossas relações, desperta-nos como igreja de Cristo, como pais, como mães, como filhos, para sermos exemplo, para que eles possam olhar e seguir o exemplo da igreja de Cristo. A gente sabe plenamente que esse mundo ainda não foi destruído por causa dos seus eleitos, por causa do seu povo, por causa da sua igreja. E se o Senhor está postergando todo esse tempo, porque o Senhor tem um propósito de usar a tua igreja para isso, para alcançar outras vidas. Usa a nossa vida, Deus. Apesar das nossas famílias, como nós falamos, são famílias que também têm problemas. Nós vivenciamos esses problemas, mas são famílias que têm lutado, que têm batalhado, que têm se rendido ao senhorio, ao teu senhorio, Pai. Ó Senhor, abençoa a tua igreja, as nossas famílias, os nossos pais, as nossas mães, os nossos filhos. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, nos encontramos. Amanhã tem oração, 8 horas da manhã, pelo Meet. Quinta-feira temos estudo bíblico. Na outra quinta-feira, irmãos, não vai ter estudo bíblico. Sem ser essa quinta-feira outra, posso falar? Sem ser essa quinta-feira outra, é aniversário do Cauã. Então, nós vamos ter um culto de gratidão a Deus pela vida do Cauã. Cauã está aí, então, na outra quinta-feira, sem ser essa quinta outra, é aniversário dele. Então, vamos ter um culto de gratidão a Deus pela vida desse adolescente aí. Deus abençoe a todos. Até amanhã, quem puder estar na oração.